Então nós chegamos na era de Aquário e ela tem características próprias que são essas. Veja só, Aquário é uma era de luz. Então exige que as pessoas façam a sua consciência própria, individual das coisas. Porque já não mais é possível seguir obediente o sistema, as normas sociais como uma ovelha. Porque a crueldade já é tamanha que você segue obediente e eles te massacram. Já não há bondade mais nos sistemas. Porque os sistemas eles estão cheios de contradição. Então se você quer adotar um sistema político, qualquer que seja, você tem dezenas de outras linhas que vão te combater. E não se entendem mesmo porque cada uma tem seus problemas gravíssimos. Se você adota uma linha de ciência, você tem problemas, porque às vezes você está fora da vida espiritual, você tem outras que buscam, tem pesquisa de tudo quanto é lado, e há vários modelos de ciência em vigor. Então, se não houver uma posição pessoal para buscar consciência e fazer sua própria luz, hoje a pessoa vai viver uma vida muito amarga. Porque ela vive completamente desorientada, porque o mundo, não porque ele não tenha orientação para dar, mas porque ele tem orientação demais. E aí as pessoas se encontram desnorteadas. Oriundos da era de peixes, muito bem, muito bem. Vamos lá. Os sistemas ali estão indicando sistema econômico, que, por exemplo, nós estamos em vigor o capitalismo, que debate aí com resquício do socialismo. É um sistema econômico vigente de hoje. Nós temos sistemas domésticos. Qual que é o sistema que é antigo, que ainda vigora? O patriarcado. O pai domina a casa, ele que escolhe como é que se a filha sai, se ele não sai, que roupa que veste, o que ela vai fazer, se ela fica no fogão. Então hoje há uma crise também nesse sentido, porque ainda tem influências do sistema doméstico antigo da era de peixes, que hoje já está em conflito. Hoje você já tem várias linhas que defendem a liberdade da mulher, isso e aquilo, e aí entra em conflito. Sistemas educacionais. Você ainda tem em vigor um sistema educacional antigo, que põe todo mundo em fileira, em que só um fala, um sabe tudo, os outros não sabem nada, tem que repetir para aprender, então vocês vão ficar falando. Tudo que eu falar, vocês fazem aí. O aluno só repete, ele é um imitador. Esse sistema ainda vigora nas escolas, embora esteja em crise. Então os professores sabem que é preciso inovar, eles tentam inovar, a sociedade sabe, os alunos sabem, mas é muito difícil, porque é um sistema pesado que está instaurado. Então, onde você olha, você encontra normativas que ainda estão em vigor, mas que também estão em crise. Esses são os sistemas vigentes, que são oriundos da era de peixes. São sistemas muito pesados, porque tem 2000 anos de história. Mas exatamente agora está no momento do declínio, então eles vão desabando. Consertar essa casa desabando é muito difícil. O melhor é deixar desabar para fazer outra. E é preciso que cada um tenha a sua luz própria, porque no meio a casa desabar é bonito de falar, mas agora a gente viver isso na sociedade lá fora é problemático. Se nós não estivermos bem centrados em nós mesmos, se a gente não se conhecer, vai ser o desespero total. Porque a nossa psique, normalmente, ela vive dependendo dos outros. A gente está bem quando nos aprovam. E dizem que eu estou certo, dizem que eu estou fazendo é legal. Então a gente tem nas camadas subterrâneas da nossa psique uma escravidão psicológica com o mundo. E Aquário nos exige, nos impulsiona e nos exige uma transformação nesse sentido, de fazer a nossa própria consciência. E nós vamos ter que fazer isso vendo que os modos de viver que estão colocados não servem mais para nos orientar. Não é verdade? Tem uma luta para um certo individualismo, porque você vai procurar seu eu pessoal. Eu estou pensando assim. Não, você está pensando certo. É que a palavra individualismo, ela é usada quase sempre como uma humanista. Sim. Olha só, quando a gente estuda uma pessoa de Aquário, se ela está em notas altas, ela é uma pessoa com consciência individual, mas ela é desprendida. Agora, um tipo mais vulgar de Aquário, aí ele é individualista mesmo. Porque, por um lado, Aquário nos exige essa consciência de que eu sou um indivíduo. E é por isso que o aquariano não liga para as normas sociais. Ele fala, eu sou um indivíduo, o que me der na veneta eu faço, eu quero ver o que vai dar.
Agora, quando isso é levado para aspectos negativos, aí é a pessoa que é fria, indiferente, não estou nem aí para ninguém, eu faço do meu jeito e que se dane, prejudico mesmo. Pode ser um aquariano desse tipo. A palavra individualismo a gente dá quase sempre uma tonalidade negativa para ela, né? Mas a consciência individual não é negativa. Nós temos uma individualidade que nós precisamos conhecer para nos respeitar. Porque as pessoas dificilmente vão querer nos respeitar se a gente mesmo não se põe. Então, ter consciência individual não é nada negativo. Agora, isso pode ser levado para uma onda negativa e ser um individualista, né? Então, em Aquário, nós temos várias influências que são como linhas de forças que nos agitam. Se nós vamos ser levados para aspectos superiores ou aspectos inferiores, aí depende de nós. Essa vai ser uma temática que nós vamos ter que voltar várias vezes no estudo dos signos, porque a influência astrológica, ela dá o impulso, mas ela não diz qual é a decisão que você vai tomar. Então existem características dos signos com oitavas altas, elevadas, sublimes, divinais, e baixas, infernais. Então existe um inferno característico também de cada signo. Assim como existe o céu também característico de cada signo. O lado da sombra e o lado da luz de cada signo. Tem a ver com isso. É o lado da sombra e o lado da luz de cada signo. Um signo que é da sombra. Um signo que é da sombra. Não, aí no caso é para cada signo. Vamos dar um exemplo assim, touro. Touro é um bom amigo, é pacífico, mas se ele se irrita, ele é capaz de quebrar tudo. Então ele tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo. O taurino é muito prático, mas ele pode ser também um materialista. É muito bom o lado prático, a noção de funcionalidade material das coisas. Mas levado para um lado negativo, ele só pensa em dinheiro. Né? Ele é um cara elegante, ou uma taurina, né? Pessoa elegante, que se veste bem, gosta de comer bem. Mas para o lado negativo pode ser superficial, mesquinha, sabe, interesseiro. Pode ser porque só quer saber daquilo, da riqueza. Então, cada signo tem oitavas mais altas e oitavas mais baixas. Mais espiritualizadas ou mais materialistas, mais densas. Tudo bem? Então nós estamos aqui investigando características de Aquário. Por quê? Porque nós queremos estudar astrologia. Mas nós vamos nos contentar com a astrologia legada por uma era de peixes em decadência? Então o gnosticismo se propõe a estudar e a erguer uma nova astrologia, que está alinhada às necessidades e às influências de Aquário. E ser revolucionário, ser prático, ser humanista. E aí eu vou apresentar no meio do conhecimento da astrologia tradicional, porque também pode nos valer. Como também tem lá seus problemas, que eu quero apresentar. Tá bom? Elemento ar. Cada signo tem associação com um dos 4 elementos. Nós vamos falar disso repetidas vezes. O elemento ar é movimento. Então, por isso que é uma era de agitação, de acontecimentos, de transformações, de conexão entre os países do mundo, né? A globalização é típico dessa época, porque é o elemento ar que está regendo. Então, é isso que nos aguarda mesmo, nessas transformações. É a casa de Urano. Urano é um planeta, Aquário é uma constelação, e os planetas eles se sentem bem em algumas constelações mais que em outras. E a casa de Aquário é Urano. Então, é lá em Aquário que Urano se sente bem. Então, qual é a característica de Urano? É ser um revolucionário. É ser um inovador. Rege o gênio, a criação inovadora, a originalidade. Então, por isso que tem afinidade com Aquário e ele o regente. Rege também as glândulas sexuais. Por isso que nós temos fortes impulsos sexuais nessa época. Se por um lado a tendência de fusionar-se com a diversidade sexual pode ser levada, por exemplo, para indiferenciar o gênero, que é uma tendência da nossa época, perder os padrões de gênero. Então, né, pode a pessoa ter identificações sexuais as mais variadas. Isso é uma tendência porque Aquário nos impulsiona para lograr o andrógeno divino. A união anímica primordial. Cada um de nós é uma alma desprendida de um todo. E o nosso sexo é expressão disso. Dessa separação do todo. Então essa busca que Aquário dá ímpeto de reencontrar o fusionamento pode estar ligado, por exemplo, com a onda homossexual da nossa época. Sempre teve, mas hoje tem mais força e mais disposição de enfrentar a sociedade que é hipócrita,
né? Que sempre teve, mas sempre manteve escondido, não quis aceitar. E hoje não quer aceitar, mas nem sabe por quê. Por outro lado, o aquário vai dar também notas mais altas à influência de praticar a alquimia sexual e fabricar o menino de ouro dentro do nosso organismo. Que é reconstruir essa união entre macho e fêmea dentro da nossa alma. Esse é o sentido, na verdade, do nascimento do Cristo. O Cristo, quando adulto, se apresenta de cabelos longos, um aspecto feminino, também barbas, que é o aspecto masculino. Ali ele está representando um andrógeno divino, a união macho-fêmea. Completa perfeição, a integração da sabedoria do homem e da mulher. Então, Aquário também nos apresenta esse impulso. De rebelião, por exemplo, de quebra de normas, o movimento hippie é uma característica social, né, cultural da nossa época, que é o desprendimento das normas, das famílias, né? Por outro lado, ele também tem a oportunidade de se perder em notas baixas, quando se intoxica demais, né, com drogas, fica pouco prático, fica lá só querendo... Tem um filme famoso chamado Hair, sobre os hippies. E apesar de ser aqueles meninos super inovadores, quando a coisa aperta, volta lá na casa da mãe, para pedir um socorro. Então... Se por um lado, né, o movimento hippie representa mesmo a quebra de certas normas, ele também se estaciona. E o gnosticismo busca levar isso mais além. Buscar, digamos assim, o êxtase, não nas substâncias que são passageiras, mas aprendendo a produzir os estados superiores. Então esse é um esforço que a gente ensina e busca exercitar aqui dentro. A produzir o êxtase por vontade própria. Pelo um esforço próprio, que também está na influência de Aquário. Tanto o movimento hippie quanto o movimento gnóstico são frutos dessa mesma onda dionisíaca que Aquário está nos trazendo. Dionisíaca, que é o deus, né, do vinho da Grécia Antiga. Dionisíaca. Vem de Dionísio, né? A onda dionisíaca. Dionísio. Porque esse é o deus do êxtase na Antiga Grécia, deus do vinho. Fala, Gustavo. Você falou do ser andrógeno e eu reparei que nessa imagem de Gêmeos tem o ser andrógeno lá em cima, que é outro signo de ar, que eu perguntar se dá para fazer essa relação com o Aquário. E também eu queria perguntar porque no curso que eu tinha feito de astrologia, falou que o planeta que era regido que é, como se fala, regente, né, do signo de Aquário é o Saturno. Que o planeta é o Urano, eu queria explicar. Sim, Saturno é também. Mas o que se passa? Urano é um planeta que foi recentemente descoberto. Os antigos astrônomos, na antiguidade, eles não conheciam Urano. Então eles dividiam os planetas entre os que eram conhecidos. Então Saturno foi colocado como regente de Aquário. Assim como, por exemplo, Marte regia Escorpião. Porém, quando esses planetas começaram a ser descobertos, planetas novos, começou-se a estudar também as influências. Viu que Urano é quem era... Tem uma grande diferença. Bastante diferença. Embora eles não estejam equivocados. É que Urano é muito mais apropriado. Mas Saturno está ali também. Porque também tem aquela onda do Escorpião, né? Quem nasceu até um determinado ano é Plutão, mas quem nasceu depois de um determinado ano é um outro planeta. Aí é Marte, que antigamente era associado. Plutão só foi descoberto em 1930. Então aí é que fizeram uma associação de Escorpião com Plutão. Depois de entender as influências de Plutão. Maravilha. Nós estamos aqui, né, esmiuçando quais são as características dessa nova época, porque um conhecimento hoje que esteja no tapete da atualidade precisa lidar com esses marcos de ser, por exemplo, humanista, que é então ser desprendido de interesses pessoais mesquinhos, como ser solidário, ser cooperativo, ter ideais por toda a humanidade e não só para o meu umbigo. É claro que uma pessoa em particular, né? Essa é uma influência que vem trazendo a nossa época. Mas aqui a pessoa recebe essa influência, mas ela pode se tornar uma pessoa contrário disso. Ficar uma pessoa assim, individualista, que é o que a nossa sociedade tende a produzir. Pessoas individualistas porque elas estão tão interessadas na sua vida pessoal, que é como a Lídia falou, né? A preocupação com o interesse individual se torna individualismo. É uma nota baixa de Aquário.
Enquanto que a nota alta de Aquário seria ser cooperativo, ser solidário, ser desprendido. É característica de Aquário essa necessidade de confrontar ciência, religião, filosofia e arte. E também de ver a religião como universalista. Não ver assim, a minha religião é essa e essa que está certa. Não, mas de compreender o que há por trás das diferenças religiosas. Que é uma coisa que toda a nossa época tem e os gnósticos buscam cristalizar isso dentro da sua consciência. E não só no intelecto, como uma tabelinha de comparação mitológica, mas fazer consciência no processo de despertar disso. Então, nós aqui temos, por exemplo, rituais que mesclam a sabedoria dos egípcios, da sabedoria grega, da sabedoria hindu. Todos eles, convocamos todos, não temos nenhum problema com nenhum. Conhecemos a propriedade e a especificidade de cada um e temos um leque gigantesco de opção a quem recorrer.